Sexto encontro, então, do nosso módulo de crescimento espiritual, Saúde na Alma. E hoje, falando sobre rumo à alma saudável, então, entendendo que Deus inseriu em nós algumas características diferenciadas e todos nós temos nossas diferenças, né? Temos nossas qualidades, temos nossas limitações, só que como todos nós fomos afetados pelo pecado, então acaba que as nossas limitações é que são normalmente enfatizadas, né? E as qualidades são geralmente abafadas ou até mesmo desviadas, deturpadas. Então, mas essas qualidades nossas, elas devem ser evidenciadas, tá? E quando nós somos nova criatura em Cristo Jesus, nós recebemos, né, o fruto do Espírito, recebemos uma transformação no nosso jeito de ser e vamos crescendo nessa transformação, como a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios 3, né, no último versículo, fala que somos aperfeiçoados com glória cada vez maior. Então, hoje aqui nós vamos enfatizar essa questão da alma saudável em relação a essa nova identidade que nós temos em Jesus, tá? Então, vamos tomar como base ali 1 Pedro 2,9, que fala: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Desculpa. Agora, nós estamos nesse processo, então, de sermos nova criatura, conquistar essa nova identidade, e isso é na prática de uma nova mentalidade, como diz ali em Romanos 8, 5 e 6. Diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Bom, então, entendendo isso, nós vamos nos inclinando, né? Vamos desejando o que o Espírito deseja. A mentalidade do Espírito é vida e paz, e é isso que nós todos procuramos, e também isso é o resultado de uma vida em Cristo, uma vida em Deus, tá? Então, de tantos ensinamentos das Escrituras, nós vamos utilizar aqui 3 referências que, em seguida aqui citadas, nós vamos, logo depois, realizar uma autoavaliação baseado nessas 3 referências que nós vamos ler aqui em seguida, né? Então, peço para você pegar a sua Bíblia aí, para a gente poder grifar isso na Bíblia, aí, se você tiver com ela na mão. É importante sempre estar com a Bíblia na mão para poder escrever, anotar. Sempre traga a sua Bíblia, tá? Nós vamos ter como base aí 3 referências para o que vem em seguida. Em seguida, nós vamos fazer uma autoavaliação de como que nós estamos aqui em algumas características que vêm do Espírito de Deus. Lembrando aqui que a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, nós estamos aqui indo em direção à mentalidade do Espírito, que traz saúde na alma, vida e paz, certo? Então, vamos lá. A primeira passagem é Gálatas 5, 22 e 23. Muito conhecido como fruto do Espírito, né? Fala ali sobre o fruto do Espírito e diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A segunda referência que a gente vai tomar como base aqui é que fala do amor, 1 Coríntios 13, de 4 a 7, que vocês têm ouvido tanto, né? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ok? Então, sublinha aí se você ainda não sublinhou na sua Bíblia. E vamos para a terceira e última referência, que é Mateus 7,12, também conhecida como a regra de ouro, ou a regra áurea, que Jesus nos ensina assim. Mateus 7,12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Bom, baseado nessas 3 referências, nós vamos citar aqui, nós temos, na verdade, aqui 12, em média, 12 referências, 12 aspectos que nós devemos assumir na nossa nova identidade em Cristo, que são consequências da habitação do Espírito em nós, tá? São fruto do Espírito, são atitudes que nós adquirimos ao sermos cada vez mais espirituais, ok? Lembrando que estamos no processo de transformação, sendo aperfeiçoados. Então, hoje nós vamos abordar apenas 4 desses aspectos, tá? E nos encontros seguintes vamos abordando os outros 4, depois outros 4.
Então vamos focar aqui, enquanto esses 4 aspectos são citados, vai fazendo uma autoavaliação aqui, tá bom? Porque isso é um treinamento, porque baseado nessas 3 referências aqui, a gente vai fazer uma prática. Essa prática que a gente vai fazer deve se transformar em hábito seu durante toda a sua vida, principalmente você tendo em mente aí essas 3 referências, pelo menos, né? Porque são focos, são referências para nós vivermos a palavra de Deus de uma forma prática. E essa autoavaliação precisa ser sempre feita constantemente para a gente poder crescer em saúde na alma. Mas vamos lá. Quanto mais você se empenhar em se alimentar da palavra e colocá-la em prática, mais saúde na alma você vai ter. Então vamos lá. Das alternativas seguintes, tá? Identifique principalmente as duas características principais. Eu vou falar aqui 4, tá? Então pega as 2 primeiras que hoje seriam um alvo de transformação para você crescer na mentalidade do Espírito, tá? Então vamos lá. Preste bem atenção, vou falar 4, tá bom? Eu já vou dizer as 4 de uma forma geral e depois a gente vai de forma específica. As 4 são em você ser alegre, perdoador, pacífico e paciente. Esses 4 aspectos a gente acabou de extrair ali dessas 3 referências bíblicas que nós acabamos de ler, tá? Então vamos lá. Você vai escolher 2 para poder conversar depois ali, a gente trocar essa ideia e compartilhar. Vamos lá. Alegre. Você precisa decidir olhar mais as coisas boas e expressar mais gratidão, tanto a Deus quanto às pessoas ao teu redor. Procurar enxergar o lado bom das situações. Não pensar o mal, promover alegria e também estímulo às pessoas. Evitar ser negativo, expressar mais visão de fé. Como é que é você dentro desse aspecto? Você é uma pessoa que transmite alegria, que transmite estímulo? Ou é aquela pessoa que olha o lado ruim? É a pessoa que elogia ou que mais critica? Você é a pessoa que é mais negativa ou é mais alegre, mais positivo? Tem mais visão de fé? Então, se analisa aí como é que você é, tá? Então, outro aspecto é ser perdoador. Decidir não guardar ressentimentos, não ficar relembrando coisas do passado, né? Mas ser guiado pelo seguinte pensamento, ó: Jesus me perdoou dos piores pecados e se esqueceu dele. Não fica me jogando na cara. Então, se é assim com você, você tem esse entendimento que Jesus perdoou, como é que é o pensamento que a gente vai pensar em relação às pessoas? Quem sou eu para não perdoar o outro? Se Jesus me perdoou, quem sou eu para não perdoar o outro? Tá? Então você precisa aprender cada vez mais a rejeitar todo sentimento de injustiça. Porque quando alguém magoa, quando alguém faz alguma coisa que nos machuca, a gente fica com aquele sentimento da injustiça, do prejuízo, né? E a gente precisa aprender a decidir e liberar perdão. Então você precisa crescer em liberar perdão da mesma forma que Deus fez com você. Tá? Então, alegre, perdoador. Vamos para o terceiro e penúltimo aspecto. Perdoador é decidir, vamos para o terceiro agora, é pacífico, né? Falamos já ser alegre, ser perdoador, e agora vamos em ser pacífico. Ser pacífico é o seguinte: quando a sua opinião ou a sua razão for colocada em dúvida, você não tentar forçar a barra para provar que está certo. Ser pacífico é ser mais intencional em fazer prevalecer a paz acima da razão, né, nos diversos relacionamentos que você tem, principalmente os mais íntimos, né? Porque é ali que os problemas, as brigas, né, os conflitos, eles surgem por conta da pessoa querer fazer prevalecer sua própria razão, ou ficar ali chateada quando uma outra opinião, uma outra forma de ser, de pensar, ela vem contra o que você pensa. Mas ser pacífico é passar por cima dessas coisas para poder promover a paz, e é melhor estar em paz do que ter razão, tá? Então, agora sim, quarto e último é ser paciente. Quando as coisas não acontecerem da forma que você espera, ou as pessoas não corresponderem à sua expectativa, ainda que você esteja certo na sua conclusão, se segure, se mantenha sereno, para você não agir de forma precipitada ou até mesmo inconveniente. Não seja ansioso, calma, não interfira na possível ação de Deus. Então, aprender a esperar, né? As pessoas são ansiosas, em geral, hoje em dia, está todo mundo muito ansioso, né? Então, aprender a esperar, ser mais paciente. Então, temos aí 4 aspectos: ser alegre, perdoador, pacífico e paciente. E agora, entendendo isso, analisando você mesmo, cite aí, né, quais as 2 maiores áreas de necessidade de crescimento na sua vida. Então, agora no grupo,
após citarmos quais são essas duas áreas, dessas quatro aqui, quais são as duas que mais precisamos crescer no fruto do Espírito e no amor, e também ali na regra de ouro, vamos direcionar a conversa em como crescer nessas características, não só citar o que precisamos melhorar, mas como crescer. Então, se alguém do grupo já obteve algum avanço em alguma dessas áreas, é interessante também compartilhar para a gente poder ir em direção a sermos pacientes, pacíficos, alegres e perdoadores. Tá? Cada vez mais, que isso cresça na vida de cada um de nós. E aí, em seguida, no final, depois desse compartilhar, de edificar a vida um do outro, tenho certeza que o Espírito Santo vai ajudar um ao outro. Orem na direção de que todos sejam governados pelo Espírito Santo, crescendo em saúde na alma, crescendo nesses 4 aspectos, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente e deixe Deus fluir através das nossas vidas para edificação mútua.